Com as presenças do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do INEP, Manuel Palácios, o MEC apresentou hoje em Brasília a pesquisa Alfabetiza Brasil. E os dados do levantamento não são animadores. Vamos conversar ao vivo com a Letícia Miyamoto, que monitora esse assunto. Letícia, seja bem-vinda, boa noite a você. Quais os números apresentados nesse relatório e como anda a alfabetização das crianças aqui no nosso país? Oi, Daniel, Lívia. Olha, só para vocês terem noção, 56,4% das crianças brasileiras ainda não estão alfabetizadas. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O levantamento apontou que em 2021, apenas 4 em cada 10 estudantes do segundo ano do ensino fundamental eram considerados de fato alfabetizados. Como você mesmo disse, Daniel, esses dados foram apresentados durante um evento que ocorreu nesta quarta-feira e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e também do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Manuel Palácios. Durante este evento, o ministro Camilo Santana destacou que a alfabetização é, de fato, uma das prioridades do governo federal. Vamos acompanhar. Nós sabemos que quando uma criança não se alfabetiza na idade certa, aumenta a evasão, aumenta a reprovação, aumenta a desistência. Os números mostram que apenas 64%, em média, aproximadamente, que entra no ensino fundamental consegue terminar o ensino médio. Portanto, nós estamos perdendo milhões de jovens e crianças nesse país que precisavam ter o direito de estar na escola, de garantir a conclusão do ensino básico completo. Portanto, esse é um direito que o Estado brasileiro precisa garantir a todas as crianças nesse país. Daniel, o levantamento também mostrou que há uma piora no índice de porcentagem de alfabetização infantil se comparados os dados, por exemplo, de 2019, quando mais de 6 em cada 10 crianças eram consideradas de fato alfabetizadas. Para chegar nesses resultados, o INEP consultou professores de alfabetização e também especialistas dessa área, para chegar aí, portanto, na definição de alfabetização, que inclui a partir de habilidades básicas, habilidades consideradas básicas, tanto de leitura como também de escrita. Durante o evento, Camilo Santana também disse que em breve deve lançar um pacto nacional pela alfabetização das crianças que socorra na idade correta. Vamos acompanhar. Uma das ações prioritárias desse governo, que é garantir um grande pacto nacional pela alfabetização das crianças na idade certa. Nós vamos também apoiar não só na indução técnica, mas também financeira, toda uma estratégia de governança, de apoio, de fortalecimento na questão da formação, na qualificação, de material didático, enfim, a esse grande programa nesse pacto pela alfabetização no Brasil. Uma data para o lançamento deste programa ainda não foi anunciada. A gente segue acompanhando os desdobramentos aí desses dados que são realmente alarmantes, Daniel. Pois é, preocupantes. De fato, a gente segue em contato com a Letícia Miyamoto, que daqui a pouco traz novas informações e atualizações. Agora, Dora Kramer disponível para comentar esse assunto. Vamos conversar então com a Dora ou com o Roberto Mota? Quem é que está conectado? Ok. Roberto Mota, então, conectado com a gente. Mota, esse levantamento realizado pelo MEC traz números muito preocupantes, como bem trouxe a nossa repórter Letícia Miyamoto, mais da metade das crianças não estão alfabetizadas. Agora, isso consolida muitas gestões deficitárias na área da educação ao longo dos anos. Mota, por qual razão o Brasil não conseguiu dar uma virada na educação nas últimas décadas? Temos cases maravilhosos na Ásia de avanços em 2 décadas, por exemplo. Por que no Brasil não deu certo? O ensino brasileiro sempre foi uma tragédia, Daniel, porque o ensino brasileiro ele é montado para servir aos interesses dos sindicatos e dos políticos que estão atrás de verba. É para isso que serve o sistema de ensino brasileiro. O Brasil gasta 6% do seu PIB com educação. É o mesmo percentual que os Estados Unidos gastam. E a gente sempre ouve, precisa de mais verba para a educação, é preciso mais recursos. Mas o Brasil sempre esteve nos últimos lugares do teste PISA, que é aquele teste que mede a educação ao nível internacional. Agora, tudo piorou muito com a pandemia. Vamos lembrar que logo no início da pandemia veio a decisão de fechar as escolas.
muito embora os riscos da pandemia para crianças e jovens fossem muito baixos. Com esse fechamento, milhões de crianças ficaram mais de um ano em casa, sem aula. Para algumas crianças pobres, isso causou um atraso que elas jamais vão recuperar. E vamos lembrar, muitos sindicatos, muitos ativistas e muitos políticos não queriam reabrir as escolas. Foi preciso um esforço dos governos para conseguir colocar as escolas para funcionar de novo.